Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus aqui viemos para aprender na palavra de Deus, para orar, para louvar o Senhor e desfrutar das bênçãos de Deus, né? Vamos ler na carta, a primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos começar do versículo 13. Pedro 13, colocar o assunto, exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Que coisa importante, né? Pedro se referindo àquilo que Deus disse, sede santo porque eu sou santo. Versículo 17. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nós somos comprados por um preço muito caro, com o precioso sangue de Cristo, muito acima de prata ou de ouro. E nós vamos ler o que disse Pedro, vamos ler em Levítico 20, versículo 26. Pedro, quando disse, está escrito, ele se referiu neste versículo. Os apóstolos, eles eram conhecedores da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, eram leitores, só eles não podiam citar o capítulo e o versículo. Naquela época, a Bíblia não era dividida em capítulos e em versículos. Então, eles diziam, está escrito. Está escrito. Não trouxe no jeito, não estou achando Levítico aqui. Está escrito, e vamos ver quem disse, né? Pedro se referiu aqui. Levítico 20, 26, achei. Meditemos o que disse o Senhor. Ser-me-eis santos, falando com o seu povo. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Nós somos separados para sermos de Deus. E Deus é santo e Ele requer para si um povo santo. Eu queria sair um pouquinho fora do assunto, só um momento, porque eu disse agora que eles não podiam citar o tal versículo. Não podiam. Por quê? Porque naquele tempo não era dividida a Bíblia em capítulos e em versículos. Eu achei aqui interessante, há poucos dias que eu meditei isso, aqui em Hebreus, se os irmãos quiserem procurar a carta aos Hebreus. Na verdade, essa carta merecia até ser chamada de livro, que tem 13 capítulos, mas não sabemos também quem escreveu a carta aos Hebreus, né? Muitos supõem que seja Paulo que escreveu aos Hebreus. Mas ninguém tem certeza. Pelas expressões,
Parece que é o apóstolo Paulo que escreveu, mas ninguém tem certeza. Então, Paulo escreveu 13 epístolas. Se Hebreus foi de Paulo, são 14 epístolas, né? Todas inspiradas pelo Espírito Santo. Eu queria ler com os irmãos o capítulo 2 de Hebreus, o versículo 6. Diz assim, o verso 5 e o 6. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Então, eu falei que ia sair um pouquinho do assunto, só para me referir o que o escritor escreveu, porque não tinha divisão de capítulo e versículo. Então, o escritor diz assim, o verso 6, mas em certo lugar, que era escrito corrente, né? Não tinha capítulo, versículo para citar. Em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembras, ou o filho do homem para que o visites? E aqui ele está se referindo, para nós está tudo pronto, está tudo feito. Capítulo e versículo ainda tem a referência que manda para lá. É o Salmo 8, versículo 4. Quem é o homem para que dele te lembre? O filho do homem para que o visites, né? A profecia já se referindo a Jesus, que foi feito menor do que os anjos. Vamos ler o 4, verso 4? Capítulo 4, verso 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. De novo, em certo lugar, ele não podia citar em tal lugar. Estão entendendo? Em certo lugar. Vamos ver capítulo 5, verso 6. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo isso era profecia de Jesus. Mas isso aqui, de 4 não, 4 diz, porque em certo lugar disse assim do 7º dia, repousou Deus de todas as suas obras. Foi quando Deus criou o mundo, né? Ele terminou tudo no 6º dia, no 7º dia ele repousou. E aqui já tem a referência lá no capítulo 2 de Gênesis. E aqui tem a referência, como também em outro lugar, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, o versículo 4. Mas eu vou voltar no assunto da santidade, no nosso proceder santo diante de Deus. Eu só me referi a esse versículo porque Pedro disse, está escrito. Não foi que Pedro disse? Está escrito. Mas só não citou. Mas como eu disse que nós estamos com tudo prontinho, né? Com capítulo, com versículo e com as referências. Então, vou me referir novamente agora, voltar ao assunto, que Deus requer que sejamos santos. Vamos ler Êxodo 19, o que Deus requer do seu povo. Não tem por onde nós escaparmos, a não fazer a vontade de Deus. Êxodo 19, versículo 5. Vê como Deus ama o seu povo e Ele como considera o seu povo e o que Ele requer do seu povo. O verso 4 e o 5. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Viu? Deus tirou do Egito com mão forte, com mão poderosa, e trouxe para ele. Diz assim, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvir da minha voz, abraçar do meu concerto, sereis a minha propriedade peculiar. Olha o que nós somos para Deus. Um
uma coisa de especial para Deus. Propriedade de Deus, peculiar, escolhida por Deus. Isso que o povo de Deus é. Por isso que o povo de Deus tem que procurar fazer a vontade de Deus cada dia. O próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque no céu só tem os anjos bons, os anjos maus foram jogados do céu à terra, né? Só tem os anjos bons, exércitos e mais exércitos de anjos que louvam, engrandecem e servem ao Senhor, que estão a serviço de Deus de toda maneira. Não sei como diz a hierarquia dos anjos, não sei. Sei que tem anjo, arcanjo, querubim e serafins, todos a serviço de Deus, né? Diz que Deus está entronizado entre os querubins. Quando Deus dava os mandamentos, foi com milhares e milhares de anjos. E no Apocalipse fala milhares e milhares, milhões e milhões. Então, os anjos estão para servir a Deus, para louvar a Deus, engrandecer a Deus, glorificar a Deus. Estão ao trabalho, ao serviço de Deus, e os anjos estão cuidando de nós, porque nós somos propriedade de Deus. Nós somos propriedade, o povo santo, o povo escolhido, se tão somente obedecer. Se nós desviarmos dos mandamentos de Deus, não seremos esse povo peculiar, esse povo escolhido, esse povo santo. Mas Deus, como Jesus ensinou, que seja feita a tua vontade, como é no céu, porque no céu os anjos fazem a vontade de Deus. E precisamos fazer a vontade aqui na terra, durante o tempo da nossa peregrinação, porque nós somos peregrinos aqui na terra. Nossa morada não é aqui, nossa vida é passageira. Quando Jesus nos buscar, vai nos levar para não mais morrer, mas ter uma vida eterna. Como diz a Bíblia, bem-aventurado os mortos que desde já dormem no Senhor, ou melhor, aquele que diz não tem poder sobre eles a segunda morte. Como é que diz o versículo? Quem quer me ajudar? Sobre esses não tem poder a segunda morte. Depois a gente acha o versículo. Então, por que a segunda morte? Porque nós vamos morrer uma vez, diz a Bíblia, morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora, nós não vamos ter mais parte na segunda morte. A segunda morte é para os desobedientes que não fizeram a vontade de Deus. Uma vez Jesus estava num lugar com uma grande multidão, me parece que ele estaria num salão, num templo, numa casa, e muita gente, e sua mãe e seus irmãos queriam chegar até ele, mas não podia por causa da multidão. E veio alguém e disse: Senhor, eis que está lá fora tua mãe e teus irmãos e te chamam. Ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, minhas irmãs? Quem são? Como Jesus não perdia a oportunidade, ele olhou para os seus discípulos e disse: eis aqui minha mãe, irmã e irmãos, eis aqui. Porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é minha mãe, irmãos e irmãs. Então, quer dizer, da família dele, aquele que fazer a vontade, né? Em Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso aí nós somos o povo santo, o povo peculiar, o povo escolhido. Temos que ter uma vida de santificação na presença de Deus. Procurar fazer a vontade de Deus. Trilhar o caminho reto. Diz o apóstolo Paulo, lembramos, eu quero citar o versículo, eu vou citar um versículo antes para chegar no que eu quero. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, me resta agora a coroa da justiça. Esse versículo que eu quero. O qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E como podemos amar a vinda de Jesus?
obedecendo a Deus, trilhando o caminho reto, fazendo a vontade de Deus, tendo uma vida justa, uma vida de santificação, uma vida sem pecado, sem vaidade. Não que sejamos perfeitos em tudo, porque quem foi perfeito, que viveu neste mundo, foi só Jesus. Jesus não pecou em nada, não errou em nada, na sua boca não se achou engano. E nós podemos falhar aqui ou ali, mas vamos fazer tudo para cada dia mais santificar a nossa vida. Para a volta do Senhor Jesus, nós estarmos preparados. Não é fácil. Jesus disse, o caminho é estreito, a porta é apertada, mas pouco é os que encontra, ou poucos que passam por essa porta, porque é estreita. Mas nós estamos dispostos a seguir no caminho estreito e entrar pela porta estreita, porque é a porta estreita que conduz à salvação. Se nós quisermos caminho largo, não podemos chegar naquele dia e encontrar com Jesus, né, no dia da sua vinda. E já estamos caindo fora de ser o povo peculiar, o povo escolhido, o povo santo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Mas ele disse também, vós sois a luz do mundo. Então a nossa luz tem que brilhar. Ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando olhamos para um monte, que tem uma cidade no alto, se for de dia, se vê fácil a cidade. E se for de noite, pela iluminação, parece que se vê mais fácil ainda. Uma cidade edificada sobre o monte não se pode esconder. Assim, nem nós não podemos esconder da presença de ninguém, porque aonde quer que estejamos, a nossa luz tem que brilhar. Se for na nossa casa, se for na igreja, se for na cidade, numa condução, onde quer que sejamos, disse Jesus, assim, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam em vós as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, precisamos glorificar o nosso Deus com o nosso bom testemunho, com as nossas boas obras, com o nosso temor, com o nosso zelo, com a nossa obediência. Tinha um povo que não glorificava a Deus. Antes o nome de Deus era blasfemado por causa da desobediência. Não vou ler para não tomar tempo, é Romanos capítulo 2. Ele diz, o nome de São Paulo, o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Isso entre nós que nunca pode acontecer. Mas que o nome de Deus seja glorificado pelas nossas boas obras e a nossa luz brilhar aonde quer que sejamos, porque nós somos um povo separado, um povo escolhido, um povo peculiar, um povo de Deus. E como eu disse que nós estamos de passagem, aqui somos peregrinos, somos estrangeiros, mas a nossa cidade está no céu, da onde nós esperamos o nosso Salvador, que vai transformar o nosso corpo, esse corpo abatido, conforme o seu próprio corpo glorioso. A nossa cidade está lá, da onde esperamos o nosso Salvador, que transformará esse corpo abatido, esse corpo que está sujeito, às vezes, falhamos, mas nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Né? Tem muitas promessas também no Apocalipse, todos os irmãos conhecem, mas vou me referir. Apocalipse, vou começar do capítulo 2. Quem quiser acompanhar, pega o capítulo 2 de Apocalipse. Vamos ver as promessas para aqueles que vencem o pecado, que pode vencer o pecado. Promessas para o vencedor. Capítulo 2. O versículo 7, vamos ler. Promessas de quem? De Jesus. Foi Jesus que ditou a carta para que João escrevesse. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso que eu falei primeiro, né? Nós morremos uma vez para ressuscitar para a vida eterna, mas os desobedientes vão morrer 2 vezes. Vão ter a segunda morte, que é a perdição, né? O verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, darei eu de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. E nós vamos ter um novo nome. Vamos ter um outro nome. Vamos receber uma pedra branca com um nome escolhido por Deus. Esse nosso nome foi nosso pai, nossa mãe que escolheu. Mas aquele que vencer vai receber um nome escolhido por Deus. Vamos ler o versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, serão quebrantados como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã é Jesus, o nosso Salvador. Versículo 5 do capítulo 3. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o que vencer o mundo, o que vencer o pecado, o que vencer tudo isso que não agrada a Deus, vai ser vestido de vestes brancas, como diz no capítulo 7 de Apocalipse. Quem são estes de vestes brancas? São os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro, né? Será vestido de veste branca, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quem será que escreveu o nosso nome no livro da vida? Eu acho que é os anjos, porque os anjos vão fazer parte no julgamento. Tem um versículo aqui no Apocalipse, não tenho ele achado agora, mas os anjos vão fazer parte no julgamento, porque eles escreveram o nome dos salvos no livro da vida. Vamos ler o versículo 12 do capítulo 3. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Dá a entender que o próprio Jesus vai ter um novo nome. Vamos meditar de novo? Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. É Jesus. Que nome santo, né? Ele já tem o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está escrito na sua capa e na sua coxa. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Agora um novo nome. Não sei, não sabemos. Deve ser um grandíssimo, né? Esse nome. Vamos ler o versículo 21 do capítulo 3. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós sabemos o que Jesus passou como homem aqui na terra. Quantas injúrias, quantos maus tratos, quantas lutas, quantos trabalhos. Por fim da conta, tirar a sua vida,
por nós, né, que derramou o seu sangue por nós, mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci, porque a tumba não segurou ele foi ressuscitado, né? Como estava na profecia, não deixará minha alma no Hades, não permitirá que o seu santo veja a corrupção. Então, o corpo de Jesus não viu a corrupção. O nosso vai ver. Se eu morrer antes de Jesus vir, ou quem já morreu, o corpo vai se desfazer. Mas o de Jesus não se desfez, cumprindo a profecia, o corpo dele não viu a corrupção, né? O que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, como eu venci. Ele venceu. E Deus ressuscitou a Jesus para que ele subisse ao céu e ficasse lá ao lado de Deus, sentado no trono de Deus. Em alguns lugares na Bíblia nós encontramos Jesus ao lado de Deus, sentado no trono, sentado no seu trono ao lado de Deus. E Estevão viu ele em pé, à destra de Deus, né? É muito maravilhosa a palavra de Deus, aonde a gente quer que pega para lá e para cá, está sempre aprendendo, né? Só sabemos que nós vamos fazer a vontade de Deus, desprezar o mundo com suas concupiscências, desprezar tudo que não agrada a Deus, porque Jesus vem julgar esse mundo ingrato, esse mundo cheio de pecado. Deus tem determinado o dia marcado. Muitos acham que ele está demorando, né? Como diz Pedro assim, que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas ele tem o dia certo, é o tempo dele. Ele tem o dia determinado que com justiça ele vai julgar o mundo pelo varão que destinou. E isto deu certeza ressuscitando-o dos mortos. Quem ressuscitou Jesus? Deus. Não é? Deus ressuscitou o seu filho da sepultura. Então diz que ele vai julgar esse mundo por meio do varão que ele destinou. E deu certeza ressuscitando ele dos mortos. Então nós temos a certeza da volta do Senhor Jesus que vem julgar este mundo. Só que ele não vem, agora ele é advogado, mas ele vai voltar como juiz. O juiz não perdoa ninguém. O justo juiz, diz a Bíblia, não foi que eu li? O justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda, o justo juiz, porque tem muito juiz injusto, mas Jesus é o justo juiz, que vem julgar os vivos e os mortos, e vai julgar com retidão. Irmãos, eu vou encerrar com um versículo do Evangelho de Mateus 24. Mateus 24, eu tenho medo que estou tomando tempo, eu já vou encerrar por aqui. E fica outra coisa para outra vez. Mateus 24, versículo, vamos começar do 29 até o 31. Acharam? Logo depois da aflição daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Vamos ficar com esse versículo, meus irmãos. Ele vai enviar os seus anjos para buscar os seus escolhidos. Aquele povo santo, aquele povo peculiar, aquele povo que ele escolheu, aquele povo que obedeceu a palavra e que temeu a Deus. Que diz a palavra, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, aqueles que temeram o Senhor e deram glória ao Senhor pela obediência, pelo temor, pelo zelo, pelo seu bom testemunho, Ele vai enviar seus anjos e pegar os seus escolhidos, os quatro cantos da terra.
esse grande universo que Deus criou, onde tem gente de toda tribo, língua, povo e nação, que obedece, que serve ao nosso Deus. Que Deus abençoe os irmãos.